Olá galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson, professor de Ciências da Escola Marcílio Leite de Almeida. E hoje a nossa aula será sobre o reino animal, os animais invertebrados mais complexos. Então vamos começar falando sobre os anelídeos. Então quem são os anelídeos? Anelídeos é o filo que do latim significa pequeno anel. Então, é o filo de animais que apresentam anéis ao longo do seu corpo. Então, são os representantes da classificação desse grupo em oligoquetos, que é o grupo dos animais mais conhecidos por nós, dos anelídeos, que são as minhocas, os hirudíneos, que são as sanguessugas, e os poliquetos, que são os nereis. Essa classificação é baseada numa estrutura que eles apresentam ao longo do corpo, juntamente com estes anéis, que são a presença de cerdas. Então, os oligoquetos, como as minhocas, são os que apresentam algumas poucas cerdas ao longo do seu corpo. Essas cerdas que auxiliam na movimentação. Os hirudíneos, eles não apresentam nenhuma cerda. Já os poliquetos são os que apresentam muitas cerdas. Então, essas estruturas que vocês estão vendo aqui são justamente as cerdas que auxiliam na fixação e na movimentação destes animais. Os anelídeos, eles vivem tanto em ambientes aquáticos marinhos, como é o caso dos nereis e de água doce, como é o caso das sanguessugas, como também vivem em ambientes terrestres úmidos, como é o caso dos oligoquetos, as minhocas. Eles apresentam uma respiração, na maioria deles, simples pela pele, cutânea, por isso que eles apresentam uma pele úmida, e também pode ser branquial, como é o caso dos anelídeos aquáticos. Então a gente tem a presença de brânquias, onde filtram a água, retirando o gás oxigênio que está dissolvido nesta água. A estrutura dos anelídeos, então, ela é da seguinte forma. No sistema digestório, eles apresentam, então, uma boca, uma faringe e o esôfago, por onde entra o alimento. A partir daí, eles que têm sistema digestório completo, semelhante aos nematelmintos, eles apresentam também um papo e uma moela. No papo, o alimento ele é armazenado e recebe algumas enzimas digestivas, e a moela, que funciona como um triturador, eles não apresentam então dentes, mas eles têm a moela onde o alimento ele é fragmentado pela ação muscular, pela contração da moela. E depois ele passa para o tubo digestório, que se prolonga ao longo de todo o seu corpo, e até a abertura por onde sai aquilo que não foi digerido, aquilo que não é absorvido, que é o ânus. Então eles têm o sistema digestório completo, boca, cavidade digestória e ânus. Eles apresentam pela primeira vez o sistema circulatório completo. São os primeiros animais a apresentarem um sistema de circulação por onde um sangue ele está em todo momento dentro de vasos sanguíneos. Então é um sistema circulatório fechado. Esse sistema circulatório é composto por 5 estruturas musculares, por onde ele se contrai e promove a circulação do sangue. Então são 5 corações que estão próximos à região da cabeça. Eles também apresentam um cordão nervoso ventral. Esse cordão nervoso ele liga alguns gânglios nervosos, e o principal deles está também na região próxima ali à cabeça. Eles ainda não formam um cérebro, mas eles têm aí gânglios nervosos. E eles também têm como estrutura reprodutiva o clitelo, que é aquela região mais clara em comparação ao corpo, uma região onde tem uma cerda mais larga, que produz e liberam os gametas do animal durante a reprodução sexuada. Então, com relação a isso, os anelídeos eles apresentam algumas características que a gente vai comentar, por exemplo, a alimentação. Então, os anelídeos eles apresentam, aí, no caso das minhocas e dos poliquetos, eles se alimentam de detritos que estão no solo. Então, restos de alimentos, matéria orgânica que está em decomposição no solo, ou até eles podem se alimentar de outros animais.
E nós temos as sanguessugas que se alimentam justamente parasitando outros animais, sugando o sangue destes hospedeiros. Eles são parasitas externos, então chamados de ectoparasitas. A locomoção dos anelídeos, então eu vou deixar aqui passando o vídeo para vocês observarem. A locomoção é feita por uma estrutura muscular que eles têm ao redor do corpo, onde eles promovem um movimento de esticar o corpo, alongando o seu corpo, e as cerdas vão se fixar na estrutura onde ele está promovendo esse alongamento, e aí, consequentemente, quando eles promoverem esse alargamento do corpo, eles vão se fixar ali no solo e vão mover todo o corpo. Então, eles realizam esse movimento de esticar e puxar. E nesse movimento de esticar e puxar, eles conseguem andar sobre o solo ou até mesmo penetrar no solo, que é o ambiente onde eles preferem viver, se defendendo, se protegendo de possíveis predadores. A reprodução deles, então, como eu comentei, eles têm o clitelo, eles são animais que podem realizar a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, falando da reprodução sexuada, as minhocas elas são hermafroditas, ou seja, elas têm os dois sexos no mesmo organismo, mas mesmo assim eles realizam a reprodução cruzada, a fecundação cruzada. O que quer dizer isso? Eles precisam de dois indivíduos que se juntam, se unem e realizam a troca de espermatozoides. Então, os dois vão liberar espermatozoides ali na região próxima ao clitelo. Quando acontece isso, cada uma delas, após a separação, vai produzir um muco ao redor deste clitelo, onde vai liberar os óvulos. Esse muco ele vai percorrendo o corpo dos anelídeos, onde foi liberado o espermatozoide, vai ocorrer a fecundação. Este muco ele vai, já com os ovos formados, sendo liberados do organismo, formando um casulo. E este casulo vai ser liberado no solo, onde esses ovos vão se desenvolver e desses casulos liberar algumas unidades de minhocas que vão já nascer com o formato, porém menor tamanho, mas que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, quando a gente encontra essas estruturas num solo úmido, essas estruturas são os ovos, os casulos com os ovos dos anelídeos das minhocas. As sanguessugas e os poliquetos também realizam a reprodução sexuada, porém, quando eles estão no ambiente aquático, então eles liberam esses óvulos e esses espermatozoides diretamente na água, mas eles precisam se aproximar para ver o estímulo desta liberação. Bom, e com relação aos anelídeos, qual é a importância deles então? Pensando em tudo isso, sabendo todas essas características, quais são as importâncias? Talvez a principal importância que a gente leva em consideração dos anelídeos é quando eles realizam essas movimentações no solo, eles promovem buracos, fendas, canais embaixo do solo, que auxilia na aeração do solo e também deixa o solo mais fofo para que as raízes das plantas possam se desenvolver, sendo uma grande importância, então, para as plantações. Eles também, ao realizar a alimentação, se alimentando dos detritos, eles liberam nas fezes um humus, eles produzem o chamado humus, que serve como fertilizante, como adubo para as plantas, então também auxiliam na fertilização do solo. Eles servem de alimentos para muitos animais, então a gente tem aves, a gente tem alguns mamíferos que se alimentam deles, e eles também, no caso das sanguessugas, são utilizados como tratamentos alternativos. Há muito tempo, as sanguessugas eram utilizadas para a realização das chamadas sangrias, onde se considerava que as sanguessugas eliminavam as impurezas do organismo, mas que com alguns estudos verificou-se que esse tratamento não tinha eficácia. Mas eles produzem na sua boca um muco, uma secreção anticoagulante, que hoje pode ser utilizado como um tratamento alternativo, por exemplo, para a trombose.
para evitar a coagulação, a formação de trombos que possam interferir na circulação da pessoa, que pode até levar à morte. Então, é um tratamento alternativo, mas ainda assim não é o primeiro tratamento a ser indicado, mas eles podem ser utilizados. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, então, sobre os anelídeos. Muito obrigado.